Boa tarde. Venho dar as boas-vindas aos participantes da 8ª reunião anual de iniciação científica e 2ª reunião anual de iniciação em inovação e desenvolvimento tecnológico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Luciane Moais, sou professora do Departamento de Ciências Jurídicas do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também estou coordenando a grande área das ciências sociais aplicadas no presente evento, juntamente com as professoras doutoras Janaína Machado Simões e Bianca Castro. Vamos iniciar a 2ª sessão de apresentações orais da grande área das ciências sociais aplicadas. Cada sessão terá 1 hora de duração, com a apresentação de vídeo-pôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e no chat do vídeo. O autor do trabalho e seu orientador precisam estar presentes na sessão de sua respectiva apresentação. Os avaliadores presentes farão uma pergunta para cada autor pelo chat, bem como realizarão a avaliação dos trabalhos após a apresentação de cada vídeo pôster. Os avaliadores que estão conosco nessa sessão são os professores Eli Caetano Xavier Júnior, Marcelo Salles Ferreira e Fábio Costa Morosini. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos, quanto por sua participação e avaliação dos vídeos pôsteres que serão apresentados hoje. Dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também podem fazê-lo através do chat. Outra informação importante para os autores dos trabalhos: vocês devem responder às perguntas dos avaliadores pelo chat. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados ao final do evento e um dos requisitos da avaliação é sua resposta pelo chat para os avaliadores. Além disso, pedimos que todos preencham a lista de presença da sessão, cujo link segue no chat. Ótimo evento para todos! Olá, eu sou a Mariana e estou aqui para apresentar o projeto de pesquisa que tem como título Abordagens sobre a Reprodução Humana Assistida a partir da análise dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. A reprodução assistida já é uma realidade no Brasil desde 1980, e mesmo sendo um procedimento super complexo que envolve muitas problematizações, não existe lei em vigor que regule essa técnica até hoje. O que nós temos são apenas projetos de lei em tramitação e as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Diante desse cenário, o primeiro passo da pesquisa foi trazer a sistematização quantitativa de todos os projetos de lei que estavam em tramitação, de 1990 até 2020, e comparar os projetos mais relevantes com as resoluções do Conselho Federal de Medicina existentes, para analisar as suas principais diferenças. Nós encontramos 29 projetos de lei na página do Congresso Nacional, sendo que somente 3 deles pretendiam regulamentar integralmente a reprodução assistida. Foram eles os projetos de lei 115 de 2015, 7.591 de 2017 e o 5.768 de 2019. Desses, o projeto de lei 115 de 2015 foi o mais completo. Nele nós encontramos 106 artigos que regulamentavam os âmbitos civil, administrativo e penal da utilização das técnicas de reprodução assistida. Tratava ainda de temas importantes como a filiação, o registro de nascimento, a reprodução humana assistida pós-mortem, os embriões excedentes, a responsabilização civil e criminal dos médicos e clínicas, o sigilo dos doadores de gametas e muitos outros temas que não foram objeto de preocupação de projetos de lei anteriores e nem da resolução do Conselho de Medicina. A resolução do Conselho de Medicina de 2017, que foi a que a gente estudou, deveria trazer apenas os balizamentos éticos,
mas acabou tratando de várias outras questões sobre a reprodução assistida, como o número de gametas ou embriões que podem ser implantados, a idade das mulheres doadoras e a gestação de substituição, ou melhor dizendo, da barriga de aluguel, sempre com viés voltado para os interesses médicos e não dos pacientes. A resolução do Conselho de Medicina ainda extrapolou várias competências, quando limitou o acesso das mulheres em relação à idade e assim atentou contra a Lei de Planejamento Familiar, a 9.263, que não prevê essa limitação. Com isso, a gente pode concluir que o Legislativo avançou muito pouco no debate sobre a reprodução assistida, justamente por se tratar de uma questão intimamente relacionada a controvérsias sobre a vida humana e a manipulação em laboratório, implicando fatores éticos, valores religiosos e morais do Brasil. E a reprodução humana assistida continua sendo um recurso concentrado na rede privada de saúde, sendo extremamente lucrativo, e por isso existe pouco interesse em regular esse procedimento. Logo, caso o projeto de lei que a gente estudou, o 115 de 2015, se transforme numa lei, vai passar a representar uma medida desfavorável para as clínicas particulares, que lucram muito com esse serviço e sem um controle sobre as taxas de sucesso dos tratamentos que oferecem. Olá, meu nome é Carolina Gomes Hernando, estou cursando o 4º período de administração no Instituto Multidisciplinar da Rural e vou apresentar o trabalho intitulado A Responsabilidade Social Empresarial na Chatuba, Mesquita, Rio de Janeiro, uma análise de um projeto adotado no apoio ao combate da Covid-19. A pesquisa faz parte do projeto PVM 1808 de 2020 e contou com o apoio PIBIC-CNPq. Ela foi realizada em parceria com o Joel Leal, que é um aluno egresso da Administração da Rural, e sob orientação do professor Márcio Borges, do Departamento de Administração e Turismo do IEM. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a pandemia da Covid-19 em 11 de março de 2020 e a doença se estende por quase 1 ano e meio desde então. Como sabemos, o coronavírus possui um alto grau de contágio, o que trouxe severas consequências para a população em geral, mas principalmente para as regiões periféricas, que contou com uma população já em situação de vulnerabilidade. Uma vez que já vínhamos enfrentando uma crise econômica e social, o governo sozinho não daria conta de prestar suporte a essas comunidades, e o auxílio de empresas, seja através de assistência básica ou informações que ajudassem a conter a proliferação do vírus, foi essencial, reforçando o motivo pelo qual é importante a responsabilidade social empresarial ser incorporada por organizações, além de ser estudada e disseminada. Através de uma pesquisa exploratória e qualitativa, este estudo buscou analisar os impactos que uma política social efetiva pode ter sobre o bairro da Chatuba. A partir da elaboração de roteiro e da escolha do sujeito, foi realizada a entrevista semi-estruturada. Também foi utilizada a técnica de observação durante a visita ao Instituto na Chatuba. Como referencial teórico, foram buscados textos de teoria e crítica à responsabilidade social. Para Santos e Borges, por exemplo, as empresas não se limitam à geração de riquezas e devem considerar o ambiente social e político do local onde estão inseridas, a fim de contribuir para o desenvolvimento social da região, além de minimizar os impactos negativos que podem ser atrelados às operações de suas atividades. Coube neste processo investigativo questionar-se quando adotada a responsabilidade social empresarial é capaz de mitigar de fato tais efeitos negativos no território em que estão inseridas. Nós utilizamos o Estudo Mundo Novo como objeto de estudo, que é uma organização sem fins lucrativos que atua na comunidade há 17 anos e atualmente atende cerca de 200 crianças. Apesar do seu objetivo ser a transformação através da educação e da cultura em conjunto ao ensino de valores, com a pandemia tornaram-se necessárias criar medidas que assistissem os alunos que tiveram suas aulas suspensas devido ao fechamento das escolas. Tornaram-se, então, um local para armazenamento e distribuição de doações repassadas à população vulnerável da Chatuba, além de disponibilizar
realizarem atividades elaboradas pelas professoras e kits de alimentação e higiene, sendo cerca de 5.000 pessoas contempladas pelas doações. As medidas de adaptação à pandemia foram essenciais para estimular os alunos a se manterem motivados nos estudos, além de oferecer um auxílio básico de sobrevivência. E isso foi um resultado positivo na comunidade, à medida que incentivavam a educação e a cultura, em contraste com a constante presença do tráfico na região. Para a complementação do estudo, seria interessante realizar a pesquisa de campo com as famílias contempladas pelo Instituto. E, por fim, as referências bibliográficas. Muito obrigada. Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Pedro Paulo Cunha Costa. O título do meu trabalho é Emergência de Padrões Não Estatais e Limites das Normas Internacionais em Matéria de Regulação Econômica Internacional. E hoje eu vim aqui para tentar cumprir esse desafio de apresentar o meu projeto de pesquisa em até 3 minutos. Pois bem, vocês já pararam para pensar nos efeitos que a globalização ocasionou no mundo do direito? Sim, a globalização é marcada por características de diversificação e interconexão de componentes de diferentes áreas. E pelo viés jurídico normativo, isso também pode ser observado. Se manifesta principalmente pela percepção de que funções regulatórias tradicionalmente exercidas por estados soberanos, hoje são apropriadas por arranjos não estatais. Ocorre que dessa apropriação emergem problemas como da ordem de legitimidade e accountability, que são evidenciados pelos autores Kingsbury, Krish e Stewart, nossos referenciais teóricos. E para lidar com esses problemas, esses autores estruturaram um campo de estudo denominado de Direito Administrativo Global, DAG, assim abreviando, que pode ser entendido a partir de uma perspectiva descritiva da realidade, ou seja, que trata-se de um campo que parte do reconhecimento de que há um direito administrativo sendo exercido globalmente, e aqui entendam o direito administrativo como funções regulatórias, mas na verdade ele também possui um cunho prescritivo da realidade, ou seja, ele almeja incorporar princípios que estamos acostumados a atribuir como princípios do direito administrativo interno a essas funções regulatórias, talvez sendo exercidas de forma indiscriminada, justamente para tentar resolver um desses problemas como o da accountability. E para contribuir com essa pretensão, nós decidimos escolher uma das 5 categorias que esses autores elencam como uma espécie de taxonomia dessas ações administrativas sendo exercidas no globo. Assim, escolhemos justamente aquela que trata das funções regulatórias que emanam de organizações internacionais. Em nossa escolha, nós analisamos os mecanismos de melhoramento de accountability empregados pelo Banco Mundial, principalmente a partir do seu painel de inspeção e das suas políticas operacionais, como a clássica OP 4.01. E o interessante é que o estudo sobre a projeção dessas categorias de análise evidenciou que esses mecanismos puderam garantir uma participação popular na tratativa de questões ambientais que talvez não fosse possível se calcada única e exclusivamente nos ordenamentos jurídicos internos de determinados estados. E isso, inclusive, encontra resguardo no princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Atribuir a accountability como princípio desse DAG é justamente questionar o poder-dever de aplicá-la no exercício regulatório. Esse foi o fundamento hipotético da pesquisa. Afinal, não é tarefa simples conceber um ordenamento jurídico estruturado a uma ordem politicamente não estruturada. Muito obrigado.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta Oque Silva, sou pesquisadora voluntária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou também graduanda em Direito e curso 6º período. Venho hoje aqui nessa prévia da RAIC falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto e incentivá-los a assistir a minha apresentação em agosto. Pois bem, vamos ao que interessa. Meu projeto, pessoal, ele teve apoio e orientação do meu professor, o Alexandre Pinto Mendes, e tal projeto nos proporcionou muitos conhecimentos e aprendizados, assim como culminou na produção de um artigo, que se tudo der certo vai ser publicado em breve. Pois bem, o título do projeto é A Técnica Jurídica sob o olhar de defensores e defensoras públicas, elementos do ponto de vista interno dos juristas. Pessoal, o nosso trabalho ele pretendeu fazer um estudo exploratório e qualitativo com defensores e defensores públicos do estado do Rio de Janeiro, através de um formulário online que enviamos a eles por e-mail, podemos obter respostas e, a partir dessas respostas, levantar hipóteses importantes sobre o que seria a definição da então conhecida como técnica jurídica, assim como podemos fazer importantes comparações entre ela e o direito enquanto matéria. Também podemos fazer importantes constatações sobre a relação entre teoria e prática na atuação cotidiana desses profissionais. Pois bem, a metodologia utilizada anteriormente à pandemia, a metodologia pretendida, seria a realização de entrevistas presenciais com esses profissionais. Porém, em decorrência da necessidade de distanciamento social, tivemos de readaptar esse modelo. Passamos, então, a utilizar um formulário através do Google Forms, e esse formulário os foi enviado através de e-mail. Dentre os vários resultados e conclusões obtidos, aqui eu não vou conseguir estar falando todos por conta do tempo, mas vou estar apontando alguns dos mais importantes, tá? Podemos observar que grande parte deles relacionou o direito, enquanto matéria, muito mais com a própria ideologia do que com a própria técnica e ciência. Grande maioria também disse ser a experiência prática muito mais relevante na atuação profissional do que a própria formação acadêmica. Outro fato relevante foi que muitos também demonstraram rejeitar os tecnicismos, aqueles formalismos, do positivismo jurídico na hora da atuação profissional. E é isso, pessoal. Vocês acharam interessante o nosso tema? Então venha conferir com a gente em agosto um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Espero vocês. Um abraço! Olá, eu sou a Fernanda Ribeiro e o tema do meu trabalho é Cidades Litorâneas, Turismo e Produção do Espaço na Costa Verde Fluminense. Bom, essa pesquisa ela trata-se de um recorte de uma pesquisa ainda maior que está sendo desenvolvida em rede pelo Grupo Silitur, e o recorte do meu trabalho ele recai sobre a Costa Verde Fluminense, que é localizado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, englobando os municípios de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. O objetivo da pesquisa é analisar as relações entre a atividade turística, as políticas públicas que a estruturam e os seus reflexos na organização na Costa Verde e compreender como se dá a produção do espaço litorâneo a partir do turismo. Os objetivos do plano de trabalho em questão é a identificação das principais políticas públicas de turismo e fazer um levantamento, categorização e espacialização dos meios de hospedagem. Quanto à metodologia, os pressupostos teóricos
vão se dar a partir da revisão bibliográfica e da coleta de dados secundários sobre o tema, e os pressupostos práticos vão ser a coleta de dados específicos e propostas de intervenções. Além disso, também fizemos uma produção de mapas, né, com uma espacialização dos meios de hospedagem, a partir de um levantamento que fizemos com o IBGE, o Guia 4 Rodas e o Cadastur, e também o levantamento das principais políticas públicas de turismo através de sites da Prefeitura, do PAC e do Prodetur. Com isso, tivemos como resultado um levantamento dos meios de hospedagem a partir do Cadastur, com 349 meios de hospedagem cadastrados em toda a Costa Verde, sendo 195 em Paraty, 142 em Angra dos Reis, 11 em Mangaratiba e 1 em Itaguaí. E podemos classificar os meios de hospedagem como 294 como pousada, 26 como hotel, 19 como hostel e 5 como resort. A partir disso, a gente pode compreender que teve uma predominância da tipologia pousada em todos os municípios, exceto em Itaguaí, que teve apenas um empreendimento cadastrado, que é um hotel, e uma predileção pela localização dos estabelecimentos na linha costa em todos os municípios. Com isso, nós produzimos esses mapas dos 4 municípios da Costa Verde, onde a gente pode observar como se deu a espacialização desses empreendimentos. E também conseguimos identificar 31 políticas públicas relacionadas ao turismo na Costa Verde Fluminense, onde 7 são vinculadas ao Prodetur, 9 são políticas municipais e 15 vinculadas ao PAC. Dessa forma, a gente pode concluir que os dados que foram levantados e as análises realizadas, eles permitem compreender como que o Estado, através de políticas públicas, e o mercado, através dos meios de hospedagem, eles têm atuado na produção do espaço litorâneo dos municípios desse recorte. E a natureza e a espacialização dessas ações, elas demonstram uma predileção pela linha costa, onde torna esse espaço uma disputa entre os empreendedores e a população local, que fica gerando um espaço intraurbano cada vez mais fragmentado entre espaços de turistas e de residentes. Muito obrigada. Olá, meu nome é Raíssa da Silva Castilho e junto ao meu orientador, professor Dr. Emerson Afonso da Costa Moura, realizei a pesquisa cujo título é Pesquisa Jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no período de 2019 a 2014, com o tema Direitos Fundamentais. A análise da jurisprudência foi realizada com a coleta de informativos semanais disponibilizados pelo site do Supremo Tribunal Federal com a temática delimitada aos direitos fundamentais. Dessa forma, nós conseguimos analisar 175 informativos e utilizamos o método hipotético-dedutivo para realizar a pesquisa. Assim, nós iniciamos a pesquisa com um problema, que seria as diversas técnicas utilizadas em decisões judiciais pelo STF, para que fosse criada uma hipótese, que seria que, como uma decisão se sobrepõe a outras, isso tem um resultado para a sociedade, isso afeta a sociedade de alguma forma. E o resultado da pesquisa chegou à comprovação dessa hipótese, Então, a pesquisa tenta compreender como que as técnicas de decisão utilizadas pelo STF afetam a realidade da sociedade brasileira. Bom, então eu queria começar a falar sobre as técnicas de decisão judicial com o ativismo judicial. Nós temos o ativismo judicial quando o Poder Judiciário ele aplica à Constituição situações que não estão expressamente contempladas em seu texto e não se manifestaram, não foram tema de manifestação aí pelo legislador ordinário. Tá? Então, temas bem sensíveis como aborto, racismo, homofobia,
geralmente serão tratados sobre o viés do ativismo judicial. A autocontenção já é uma outra técnica, né, que vai de encontro com o ativismo judicial. Tudo bem? Então, ela sustenta que o Poder Judiciário ele não tem que interferir nas ações de outros poderes, né? E com isso ela reduz o espaço de incidência da Constituição, assim como a técnica conhecida como minimalismo judicial, que vai se caracterizar por defender que o pronunciamento dos juízes vai se restringir apenas às questões consideradas indispensáveis para a fundamentação da decisão. Tá? Então, com isso, a pesquisa quis demonstrar, através de leituras e dos próprios informativos, que a técnica mais utilizada pelo Supremo atualmente é o ativismo judicial, né? Isso também demonstra o que a gente pode esperar das decisões daqui para frente, ou seja, serão decisões mais amplas, né? Não tão agarradas à letra da lei, tá? Até porque isso geralmente não responde às demandas, né? Principalmente ligadas aos direitos fundamentais. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês gostem. Olá a todos, meu nome é Lucas Varela Silva e sou aluno de Direito da Universidade Rural. Eu fui orientado nesse trabalho pelo professor Emerson Moura, que é professor de Direito Administrativo da Rural. Sendo bem sucinto, o trabalho consiste no seguinte: como o termo interesse público era utilizado pela doutrina do direito administrativo no período de 1889 a 1964. Foi utilizada a metodologia hipotética dedutiva e, além disso, foi feito um trabalho introdutório que consistiu no mapeamento de 24 obras de direito administrativo, e a partir delas surgiu a seguinte problemática: a supremacia que integra o conceito de interesse público sempre foi utilizada pela doutrina do direito administrativo no período citado, e, além disso, a supremacia de interesse público deve ser aplicada de forma absoluta e irrestrita quando no embate a interesses particulares? Para responder isso, utilizamos 10 obras, que são as obras que estão no slide, e a partir delas surgiram 3 perspectivas de análise do termo interesse público durante o período. A primeira é a seguinte: não havia a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado. Na verdade, a administração estava vinculada tão somente ao princípio da legalidade. A segunda perspectiva consistia no seguinte: a supremacia do interesse público era o resultado da atividade legislativa, ou seja, só era de interesse público aquilo que a lei dizia ser. E a terceira perspectiva consistia no interesse público como um mecanismo de proteção dos direitos individuais, ou seja, o interesse público nada mais era do que a reunião de diversos interesses individuais. Concluindo, parte-se o seguinte: o interesse público deve ser entendido em harmonia com o interesse privado, pois ambos representam as duas facetas da dignidade da pessoa humana, exemplificando. Não há que se falar na representação de uma meta coletiva se esta vier a ferir a dignidade de uma pessoa humana que seja.
Então, conclui-se, o interesse público não se impõe por sua supremacia, necessariamente garantida pela supremacia jurídica do Estado, mas sim por força da Constituição Federal e das leis, quando tiver sua prevalência prevista. Bom, sendo bem sucinto, este é o meu trabalho, gostaria de agradecer a orientação e obrigado pela oportunidade. Tenham todos um bom dia. Olá, sou Cirineia e o trabalho tem como título Limites normativos e decisões judiciais sobre o acesso à reprodução humana assistida no Brasil. O direito ao planejamento familiar é garantido pela Constituição de 1988 e foi regulamentado pela Lei 9263 de 90, que o definiu como um conjunto de ações de regulação da fecundidade para promover direitos iguais, tanto de limitação quanto de aumento da prole pela mulher e pelo homem, sendo competência do Estado ofertar através do SUS todos os métodos e técnicas de contracepção e concepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida das pessoas. Os métodos e técnicas de concepção representam o que se denomina a reprodução humana assistida, a qual até o momento não foi regulamentada pelo Legislativo. Diante da ausência de normas específicas, o presente estudo buscou identificar como o Estado brasileiro, no âmbito jurídico, vem respondendo aos casos que foram judicializados. Para tanto, realizou um estudo analítico-descritivo a partir do levantamento e análise de jurisprudência sobre a reprodução humana assistida no Brasil, a fim de obter um panorama sobre o entendimento adotado nos tribunais. A base de dados utilizada foi disponível no site Jus Brasil. As palavras-chave foram reprodução humana assistida e Sistema Único de Saúde. Não foi delimitado recorte temporal e a pesquisa evidenciou 55 decisões. Porém, destas, somente 12 guardavam relação com os limites normativos sobre o acesso à reprodução assistida. A análise evidenciou 4 pedidos de tratamento de reprodução humana assistida na rede privada, todos solicitando aos planos de saúde a cobertura do tratamento pela técnica de fertilização in vitro, pedido fundamentado no planejamento familiar. Contudo, as decisões denegaram o pedido sob o argumento da cláusula de exclusão da cobertura de inseminação artificial prevista no contrato de adesão dos planos de saúde. Os demais processos versaram sobre reprodução humana assistida e sua cobertura pelo SUS. Nestes pedidos, os tribunais entenderam que o Estado está obrigado a assegurar o mínimo existencial às pessoas economicamente hipossuficientes. Porém, apontam as técnicas de inseminação artificial como uma extensão exagerada do direito à saúde, que oneraria excessivamente o SUS e saindo da órbita do mínimo existencial de atribuição estatal. Em todas as decisões, houve votos a favor das mulheres que solicitaram acesso ao tratamento no SUS, e os argumentos destacados foram o princípio da dignidade humana e o planejamento familiar. Tal discussão carece de um debate mais profundo, à luz do que prevê a Constituição de 88, uma vez que define direito à vida e o direito à saúde como direitos fundamentais de todo cidadão. Desta forma, o acesso às técnicas de reprodução assistida não podem ser negligenciados e posto como questão que não necessita de urgência e solução do Estado.
Olá, meu nome é Larissa da Cruz Taitson, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar o trabalho sobre indicadores privados internacionais e ordens jurídicas nacionais, regulação privada e atuação do Estado em matéria de direitos humanos. O processo de globalização tornou o Estado desorientado, ou seja, apesar do mesmo ser o principal detentor do poder, há outros protagonistas internacionais que partilham da governança global, bem como da criação de regras. Deste modo, o trabalho teve o objetivo de estudar a atuação das empresas transnacionais na formulação e adoção das normas transnacionais privadas e como essas contribuem para a construção de uma governança compartilhada e global da proteção dos direitos humanos. O problema surgiu a partir de que essas empresas não são instituições criadas com propósitos exclusivamente morais e sociais. Ademais, as mesmas constantemente violam os direitos humanos. Então, por que elas gastam tantos esforços em produzir e em adotar as normas que tratam sobre direitos humanos? A hipótese sustentada nesse trabalho é que as empresas transnacionais criam e adotam essas normas como um artifício para maximizar seus lucros em seus negócios. Através da pesquisa bibliográfica e análise das fontes secundárias, pôde-se encontrar 4 explicações que sustentam e confirmam a tese adotada pelo trabalho. Assim, as empresas adotam e criam essas normas para: em primeiro, evitar boicote por parte de consumidores e suportar pressões provenientes de organizações não governamentais com o propósito de preservar suas vendas. Em segundo, favorecer suas imagens e reputações, com o intuito de conquistar a confiança das ONGs, dos compradores e de formadores de opinião pública. Em terceiro, escapar das normas estatais, pois estas são muito rígidas e podem afetar os interesses e os lucros das empresas. E, por último, obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Conclui-se que as empresas utilizam a regulamentação privada transnacional como um artifício de maximização de seus lucros. Assim, sua atividade regulamentadora mostra-se inadequada para a tutela dos direitos humanos, tema que demanda a atuação prioritária de instâncias estatais e da sociedade civil em espaços formais de regulação, no âmbito de organizações internacionais. Olá, meu nome é Keitiane, eu sou estudante do curso de Administração no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Faço parte do GEAC, Grupo de Estudos em Administração Contemporânea. Estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa titulado A Gestão de Políticas Públicas na Área de Economia Criativa. A cultura é um dos eixos centrais para o desenvolvimento do país e para a construção de uma postura reflexiva, crítica e atuante da sociedade. Nesse sentido, o debate sobre economia criativa e suas problemáticas foi incorporado pela administração pública brasileira em sua agenda através da elaboração do Plano Nacional de Cultura e do Plano da Secretaria de Economia Criativa. Tais diretrizes e programas do governo federal têm possibilitado novas perspectivas para o campo da cultura nos estados brasileiros. Diante dessa problemática, o presente trabalho tem por objetivo analisar
analisar de que maneira ocorre a gestão de políticas públicas na área de economia criativa desenvolvidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Espera-se que a pesquisa possa contribuir com a discussão teórica do tema e fornecer subsídios para a construção de políticas culturais e para a resolução de problemas de gestão existentes no campo da cultura. A partir de um referencial teórico sobre gestão em políticas culturais, foi possível realizar uma caracterização do setor de economia criativa no Estado, identificando os fatores históricos, econômicos, políticos, sociais e institucionais que o caracterizam, bem como os principais atores organizacionais que o compõem. Foi possível também descrever as políticas públicas voltadas para a promoção da economia criativa no Estado do Rio de Janeiro, seus programas e projetos e organizações responsáveis pela sua gestão. O método utilizado no projeto foi a abordagem qualitativa e a pesquisa documental e bibliográfica. Os resultados da pesquisa indicam que no Estado do Rio de Janeiro, as iniciativas em torno de políticas públicas voltadas à promoção de economia criativa têm permitido uma maior discussão sobre a transversalidade da cultura e sobre a gestão compartilhada entre o poder público, iniciativa privada e a comunidade. Além disso, a institucionalização de políticas públicas na área de economia criativa tem levantado a discussão sobre novas formas de gestão para a área da cultura. Mesmo assim, é possível verificar diversos desafios no planejamento e na implementação de políticas públicas para o setor criativo. Acerca das considerações finais, foi possível verificar diversos desafios no planejamento e na implementação de políticas públicas para o setor de economia criativa. Além disso, espera-se que a superação de tais desafios possa contribuir para a criação de novas perspectivas de gestão que considerem a natureza das organizações culturais e uma maior articulação entre Estado, mercado e sociedade. Essas são as referências da apresentação. Obrigada. Olá, eu sou Milena Machado, graduanda de jornalismo, e junto com a professora Rejane Moreira, desenvolvemos o projeto de pesquisa Reflexões em torno da leitura crítica da mídia, imbricações entre comunicação, conhecimento e educação. A pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Educação Midiática, ligado ao Núcleo de Estudos em Cultura Midiática. O NECOM acolhe professores do curso de jornalismo, bem como envolve os alunos da graduação em práticas de pesquisa em diversas temáticas. Uma delas em especial é o potencial produtor de mídia com relação às identidades, memórias, narrativas e formas de conhecer. Nesta pesquisa que desenvolvemos, o ideal é refletir sobre o potencial pedagógico das mídias em destaque para sua função educativa. No processo de produção midiática, buscamos ler e interpretar as mídias em um procedimento de alfabetização midiática. A partir de elaborações e ministrações de oficinas de leitura e crítica de mídia, conseguimos preparar coletivamente aulas com temas específicos, ao mesmo tempo que oferecemos aos alunos de jornalismo métodos e técnicas didáticas para fazer leituras de mídia. Essas experiências de ministrações de oficina aconteciam no Centro de Arte e Cultura da Rural, mas com o período remoto apresentamos de forma online. No nosso entender, a prática de leitura crítica de mídia amplia os repertórios dos sujeitos e oferece modos coletivos de entender as mensagens midiáticas. Para buscarmos o processo de ampliação de repertório, seguimos os seguintes passos: refletir criticamente as mensagens midiáticas, entender os modos de circulação, produção e consumo, refletir sobre o papel da mídia no nosso dia a dia e analisar os diferentes meios de comunicação e suas representações. As aulas elaboradas das oficinas são produzidas pelos alunos do curso de jornalismo que participam do Laboratório de Educação Midiática, oferecido semestralmente na modalidade de atividade autônoma do curso. A pesquisa acompanhou a produção dessas aulas e, a partir de diários de campo e observação, construiu um banco bibliográfico com a temática mídia, educação e audiovisual.
Acompanhamos todo o processo de construção das oficinas e desenvolvemos reflexões sobre os métodos e princípios de ação das aulas. Coube a mim também ministrar a oficina de literatura no cinema. Tivemos 2 turmas com 20 alunos e, a partir dessa experiência, escrevemos o artigo Educação Midiática e Referenciais Metodológicos para a Elaboração de Oficinas no Período Remoto, para a revista Paradoxos, na Universidade Federal de Uberlândia. Olá, meu nome é Luciano Martins, eu sou aluno de Administração da Rural no Instituto Multidisciplinar em Nova Iguaçu. Eu faço parte do GEAC, que é o Grupo de Estudos em Administração Contemporânea, liderado pela professora doutora Janaína Machado Simões. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Políticas Públicas Estaduais para a Promoção da Economia Popular e Solidária no Sudeste do Brasil. Esse trabalho foi realizado por Luciano Martins, Daiane Afonso, Eduarda Souza e Letícia Pereira. Os dilemas sociais brasileiros são muito complexos. O desemprego e a desigualdade social são um problema para toda a sociedade. Nesse sentido, são problemas de ordem pública e demandam de soluções de políticas públicas para amenizar as desigualdades. E dentro desse contexto, encontram-se as políticas públicas de economia popular e solidária, que de forma crescente apresentam novas alternativas de produção, consumo e organização do trabalho, com base nos princípios de solidariedade. O objetivo desse trabalho foi analisar a dinâmica das políticas públicas estaduais para a promoção da economia popular e solidária no Sudeste do Brasil. O nosso referencial teórico parte de uma discussão sobre políticas públicas, onde o Estado exerce o papel de desenvolver os públicos excluídos e em situação de pobreza. E fundamentou-se pela perspectiva da economia solidária, que tem por orientação a preocupação com a coletividade, o bem-estar e a distribuição equilibrada da renda. Nossa pesquisa foi qualitativa, com etapas bibliográfica e documental, e o levantamento dos dados ocorreu por meio dos sites oficiais de órgãos públicos e através dos registros de fóruns estaduais de economia solidária. Com relação ao resultado e à discussão do nosso trabalho, nós podemos destacar 2 pontos: a descrição e a caracterização das políticas públicas e a identificação dos atores envolvidos em sua operacionalização. No primeiro ponto, nós temos as dificuldades em torno da institucionalização da política de economia solidária e problemas ligados à operacionalização e à continuidade dessas na esfera local. Com relação ao segundo ponto, nós podemos destacar a participação das universidades, com projetos de extensão, como incubadoras e oferta de cursos de capacitação para os envolvidos, a participação da sociedade civil em fóruns, feiras e eventos e a importância das parcerias com as prefeituras. Nossa conclusão segue no sentido de que houve uma redução significativa nos últimos anos dos recursos financeiros devido ao enfraquecimento da estrutura pública federal. Os principais incentivadores são as universidades e as organizações da sociedade civil, e a importância da manutenção da participação dos agentes populares na operacionalização das políticas públicas de economia popular e solidária. Muito obrigado.
Olá, pessoal! O nome da nossa pesquisa é Autonomia e Vulnerabilidade nos Procedimentos de Intervenção da Vida, e ela foi realizada por mim, Letícia Barros Alexandrino, e Ricardo Fernandes Pessoa, com a orientação da professora Débora Roland. Bom, a bioética é um ramo das ciências sociais que busca fixar sistemas de valores para solucionar problemas éticos decorrentes das descobertas e intervenções biotecnológicas. Entre os modelos bioéticos, o principialismo, surgido nos Estados Unidos, foi o que mais se destacou. Contudo, a teoria principialista valorizou excessivamente o princípio da autonomia do paciente, deixando de lado a vulnerabilidade, que assola principalmente indivíduos de países de economia emergente, tais como os países da América Latina, em especial o Brasil. Nesse sentido, nós propomos em nosso trabalho uma revisão quali-quantitativa da teoria principialista, fazendo uma contraposição às teorias críticas e contemporâneas da bioética, verificando se há como aplicar ainda esse princípio da autonomia nos dias de hoje. Como resultado, nós podemos perceber o quão importante é o princípio da dignidade humana para o biodireito e para a bioética, pois ela age como uma ponte entre essas disciplinas. Além disso, nós podemos entender melhor o biodireito, que é um microsistema jurídico que surgiu a partir das preocupações bioéticas que visa regular as intervenções sobre a vida, tendo uma abordagem multidisciplinar. Como conclusão, podemos perceber o quanto o principialismo exacerbou o princípio da autonomia, o que fez com que a bioética não considerasse tanto a questão da vulnerabilidade das pessoas submetidas aos procedimentos de intervenção da vida, que são extremamente delicados. Notamos uma tensão entre a vulnerabilidade e a autonomia e enxergamos como solução para isto as teorias críticas da bioética, tais como a bioética global, a bioética de inspiração feminista, a bioética de intervenção e a bioética de proteção, muitas trabalhadas aqui no Brasil. Outra conclusão derivada da nossa pesquisa é acerca do biodireito no Brasil, pois nós percebemos uma certa omissão legislativa, pois questões relativas ao biodireito, que deveriam estar sendo tratadas no Congresso Nacional com amplo debate na sociedade, um debate democrático, na verdade estão sendo tratadas no Conselho Federal de Medicina, o que restringe o acesso pela população a esses assuntos tão delicados e importantes para cada ser humano. Em relação às referências, a nossa pesquisa teve como base livros, artigos, notícias, normas e sentenças judiciais referentes ao tema. Trabalhamos com autores como Léo Pessini, Débora Diniz, Marcos Almeida, Daniel Sarmento, Luiz Roberto Barroso, Fermin Roland e Roberto Andorno. Gostaríamos de parabenizar todos os autores dos vídeos pôsteres apresentados. Aproveitamos e agradecemos mais uma vez a participação de todos nessa sessão da grande área das Ciências Sociais Aplicadas da 8ª Reunião Anual de Iniciação Científica e 2ª Reunião Anual de Iniciação em Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.